Então, o desenho é o seguinte, desenhar não é como andar de bicicleta, entendeu? Se você aprendeu, não adianta. Se você não praticar, você vai perder certos tipos de traço que você tinha antigamente. Então você tem que estar em constante exercício do desenho. Sempre que tiver um tempo, tem que estar ali, tem que estar fazendo e não pode deixar de fazer. Sempre que tiver um tempinho vago, em vez de fazer outra coisa, você vai e desenha, entendeu? Sobrou um tempinho, vai lá e desenha. Uma das maneiras de você conseguir conciliar esse desenhar a qualquer hora, em qualquer lugar, é você ter um sketchbook, né? Você pode ter um caderno branco, qualquer tipo de caderno. Você tem uns que são próprios já para isso, né? São de bolso também, que dá para você levar para todo lado. Mas enfim, dá para você sempre ter ele do lado. E sempre que tiver um tempinho, você vai lá, desenha um pouquinho. Você pode fazer coisa aleatória, porque coisa aleatória vai te dar também uma certa habilidade no traço para você fazer outros tipos de desenho, entendeu? Quanto mais você pratica, às vezes você faz o cabelo ou um óculos, de repente, de alguma personagem que você vai fazer. Mas só que aí você vê que, pô, não ficou bom. Essa coisa não fica bom é muito relativo, porque no sketch não tem problema. Você pode usar e abusar do desenho que você vai conseguir chegar num resultado legal. É uma coisa que você vai fazer pra você ali, não tem muito... Você pode fazer uma coisa mais aprimorada, vamos dizer assim, mas você pode também brincar muito com a maioria dessas formas, entendeu? Para chegar no resultado que você quer. Isso aqui é bom para você ficar sempre em contato com o desenho. Qualquer coisa que você fizer, você pode chegar lá e... Qualquer coisa que você observar, na verdade, porque o desenho é observação, né? Então, você observando, você consegue chegar no resultado. Porque quando você faz algum tipo de desenho, você só conseguiu fazer porque você tem aquela imagem na cabeça. Imagina, tenta, se você não visualizou muito, né, alguma coisa do tipo um dinossauro, por exemplo, tenta desenhar você não vai conseguir, entendeu? Você pode até conseguir porque já viu o documentário, e nesse documentário você ficou olhando os dentes do dinossauro, como que você ficou olhando a cauda, entendeu? Como ele caminhava, o passo. Então, assim, a observação, o princípio do desenho é a observação. Essa observação é que faz com que você vai se aprimorando cada vez mais, né, no desenho quando você for colocar na prática. E não tem como você desenhar uma coisa sendo que você não viu aquilo, não conhece aquilo, entendeu? Então você às vezes tem que estudar sobre a coisa, né, para poder desenhar sobre ela também. E tem coisas que são só figura, mas tem coisas que são simbólicas, entendeu? Se você desenhar uma coisa que tem uma certa simbologia e você desenhar ela só crua, na forma que ela é, você não vai estar passando sinceridade naquilo que você está fazendo, naquele desenho que você está fazendo. Você vai ter que estudar a história daquilo para você desenhar sobre aquilo. Senão vai ficar um simples desenho só representando uma forma e não um conteúdo. Então isso é interessante. E a partir disso você pode estar usando os sketchbook, né? Cada desenho que você faz, você vai guardando. Não precisa ser caricato, como eu gosto de fazer assim. Mas pode ser qualquer outro tipo de desenho. Não tem muita regra assim. O sketchbook é mais uma coisa para você se manter em contato, né? Fazer coisas que você tá vendo em determinado lugar, desenhar o que você quiser a qualquer hora. Então o sketchbook vai ajudar muito vocês aí a chegar num resultado legal para fazer um desenho decente mais para frente, né? Se é que você gosta mesmo de desenho e quer seguir fazendo essa coisa do desenhar, né? Eu acho demais isso. E desenhar também é questão de você chegar e falar, pô, eu quero exteriorizar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. O desenho é muito bom para isso. As artes visuais têm essa função, né? Principalmente. Então você pode com isso expressar o que você está sentindo ou o que está se passando em determinado momento da linha do tempo, sei lá, ou político até pode ser.
o que é importante é a intenção com que você faz a coisa. Quando há verdade no que está fazendo, quando você faz com amor, quando você sabe onde você está pisando, por que você está fazendo, sabe? E a intenção, a gente chama isso de intenção. É a intenção, o que você quer passar com o seu desenho, entendeu? Então, quanto mais verdade tiver nessa intenção, é bom. Agora, tem umas caricaturas, eu vou seguir nessa linha da caricatura só para vocês verem como que é o desenrolar do desenho, essa coisa mais solta, né? Não tem muito compromisso com a forma toda, com o corpo todo. Aqui eu tô falando caricatura, mas podia ser árvores, podia ser qualquer coisa. Animais, insetos, o sketchbook te deixa livre para você desenhar o que você quiser a qualquer hora, a qualquer momento, né? Então isso é importante estar falando, que você tem esse aliado aqui para você poder desenhar, beleza? Observação. Gente, quem consegue desenhar alguma coisa se não por observação? Por mais que você não esteja observando na hora o desenho, mas ele está memorizado na sua mente. Quando você vai para algum lugar, é legal você estar sempre olhando detalhe, o que você consegue captar com o seu olhar, aquele cantinho, aquela voltinha, que é isso que vai te dar um know-how depois se você chegar numa folha, no sketchbook, se você tiver com ele. Se tiver com o sketchbook, já faz na hora. Senão depois sua mente vai guardar isso, você vai colocar em prática, mas sua mente só vai guardar se você focalizar bem aquele pedaço em particular que você achou que deve ser guardado na sua mente. É lógico que no contexto geral, tudo tem que ser guardado, mas é legal que você se atenha aos detalhes, porque é os detalhes que chamam o desenho para fora da folha, tá? Beleza? Mas é essa. Tchau, tchau.
ó, gente, só uma dica aí para vocês, né? Novamente, que já que eu falei anteriormente no vídeo, não esqueçam de trabalhar luz e sombra, ok? Ó, luz e sombra, trabalho luz e sombra. Quando vocês começarem a dominar um pouco, pelo menos esse detalhe do desenho, você já vai ter 50% do desenho na mão, entendeu? Você vai conseguir fazer desenho que você nem imaginava fazer. Então faz estudo com círculo, com quadrado, coloca volume dentro de um quadrado que vai virar uma meia elipse, entendeu? Ou então um círculo que vai virar uma bola. Então faz esse tipo de estudo que é legal, beleza? Você vai se acostumando já com essa coisa da luz e sombra, beleza? Tá, gente? Mais uma dica aí. Então, né? Quando você faz um desenho para poder espalhar a sombra nele, já que a gente falou sobre sombra, luz e sombra, você vai usar esfuminho ou vai usar cotonete. Aí fica a seu critério. Muita gente gosta do esfuminho, mas muita gente também acha muito bom esse cotonete. De preferência, um que tem uma cerda mais rígida, porque te ajuda mais a fazer os detalhes, sombreado, tá? O esfuminho é clássico, todo mundo tem. Dá até pra fazer também em casa, tá? Qualquer hora eu ensino vocês também num vídeo futuro. Mas
tem o esfuminho e tem o cotonete. Então, brinquem aí, vejam o que é legal para vocês estar fazendo, tá? Essa é a dica. Valeu!
falando sobre esse sketchbook e tal para se usar, para fazer qualquer tipo de desenho, mas aí é o seguinte, a gente também tem que ter um material adequado, entendeu? No começo você pode até não ter esse material adequado, mas com o tempo você vai ver que para você chegar no resultado melhor, quanto mais você tiver um equipamento, um material que te dê condições para isso, você vai mais longe do que você estava pensando inicialmente, entendeu? Então assim, o que tem interessante para comprar, para começar assim, quer dizer, para começar e para usar depois, porque futuramente você vai usar só esses lápis. Na verdade você pode comprar o 2H, o HB, o B, o 2B, o 4B e o 6B. Geralmente vem em caixinha, eu adoro essas caixinhas de lápis de metal, nossa, eu coleciono elas. É legal até para você colocar os toquinhos de lápis, né, que é o que eu faço na verdade, os toquinhos de tudo, toquinho de borracha, toquinho de lápis, toquinho de tudo que eu consigo guardar, que eu vou usando assim, eu vou como se fosse marcando a história do que aconteceu com ele e tal, tá toda contida naquele finzinho do lápis. Mas enfim, essa é a história. Agora, tem as caixinhas de lápis da Staedtler, que é bem interessante, vem todas essas marcações aí. Também tem da Faber-Castell, que também muita gente compra dela e é interessante também. Se vocês quiserem estar adquirindo, pode comprar solto também, entendeu? Eu falei da caixinha porque eu adoro essas caixinhas aí. Então é bem legal essas caixinhas. Enfim, né? Isso é mais para você ter um material mais apropriado, entendeu? Com o tempo vocês vão comprando e por mais que você não siga essa coisa de desenho, mas mesmo para hobby, você ter um material legal é bem mais interessante. Outra coisa também que é interessante é a gente está sempre olhando o que a gente pode melhorar, e com isso o que a gente tem que fazer? A gente tem que, na verdade, pegar um sistema de observação e levar a sério, entendeu? Porque assim, luz e sombra, por exemplo, luz e sombra você tem que ver sempre. Sempre você vai usar luz e sombra, porque tudo tem luz e sombra. Então você vai ter que acabar tendo que fazer esse exercício, entendeu? Se você quiser levar essa história de desenho a sério. E também tem a questão de você focar no que você quer, entendeu? Você focando no que você quer fica mais fácil para você seguir artistas que já estão fazendo o que você está querendo. Então é legal por causa disso. Você pode ter um leque assim maior de ídolo, de quem você gosta, para poder seguir, né? E aí você consegue com um aprendizado mais solto fazer certas coisas que você nem imaginava que você conseguiria. Só de ver essas pessoas, porque elas acabam te inspirando, entendeu? São pessoas que você se segue por elas, né? Nessa carreira, nesse caminho do desenho. E a gente pode estar crescendo só de observar essas pessoas. Isso que é legal. Elas também sabem dessa importância delas na vida de vocês, entendeu? Da gente, no caso, né? Então acaba sendo um combustível pra gente, né? A gente consegue sentir que a gente vendo um vídeo deles, a gente cresce com cada detalhe, com cada coisinha que a gente vê, a gente pode crescer com isso. O foco é importante nisso, né? Essa coisa de manusear o lápis também, como você manuseia, a gente está acostumado com a questão de empunhar o lápis dessa forma, que a gente pode escrever o que quiser, entendeu? Da forma que a gente vem desde o ginásio, a gente pode escrever qualquer coisa, né? Dessa forma. Mas aí, de repente, para desenhar, você tem que fazer uns exercícios que você use o lápis de outra forma, que pode ser num sombreado, alguma coisa assim, para você aumentar o seu campo, entendeu? Ó, de sombra, você inclina o lápis. Você pode pegar ele de várias maneiras, não só assim, porque se for assim, ó, vai pegar muito pouca ponta ali, até você chegar naquele resultado aqui, ó, vai demorar muito, ó, entende? Então você pode estar, ó, sem contar que tem que ser um do lado do outro, né, certinho. Certo que o esfuminho também e depois o cotonete, no caso, pode ajudar.
a desfazer essas marcas aqui, né, ó. Isso aqui tudo tem que sumir do desenho, ó. Essas marcas somem, o esfuminho tem essa função de fazer sumir isso aqui, né? Mais ou menos assim, entende? É coisa que dá pra fazer, entendeu? E é até gostoso de você trabalhar essa coisa da sombra, é bem interessante. Isso aqui é legal você estar fazendo também. O importante praticar sombra é que, como a gente falou aqui, como eu falei que a sombra está contida em tudo, então assim, você praticando qualquer tipo de coisa, de desenho, é legal, mas a partir do momento que você consegue identificar a sombra, de que lado vem a luz, onde tem a sombra, o domínio do desenho começa a ser maior e você consegue chegar num resultado mais interessante também. Beleza? Isso é importante para vocês também, para vocês terem uma noção de que tudo dá para ser feito, tudo dá para conseguir chegar no resultado legal. E se não chegou no resultado legal ali no seu sketchbook, não tem problema, porque aquilo ali valeu para estudo. Na verdade, não é só para você simplesmente desenhar e preencher seu tempo vago. Ali você vai servir para um monte de coisa, não é só para desenhar também. Você pode anotar, esboçar projeto, esboçar estudo, né? O treino é importante de tudo. O treino do errar e acertar também faz parte dessa coisa do sketchbook, né? Ele tá ali para isso, para você errar onde você, por enquanto, você não está dominando e para você acertar sempre depois que você errou, entendeu? E uma vez detectado o erro, você nunca mais volta a praticar ele, né? Então é sempre dessa forma que funciona a coisa toda. Então, bom desenho para vocês aí. Valeu, gente!